Nossa conversa agora é com Nilo de Sá, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, a ABCS. Senhor Nilo, a suinocultura brasileira vive um período de recuperação com demanda firme e preços remuneradores, né? Que análise o senhor faz desse momento da suinocultura brasileira? Olha, é importante entender que a conjuntura, de uma maneira geral, é muito favorável para a suinocultura hoje, né? A gente tem um custo bastante competitivo aí devido aos baixos preços de grãos, né? Nós temos uma safra brasileira bastante boa, a safra americana também muito boa, com perspectivas inclusive de ser a melhor da história. Então a gente tem hoje, e com a perspectiva a médio prazo, de custos competitivos. Então esse é o primeiro passo, muito importante. O segundo é que a demanda também está bastante aquecida, né? Nós temos hoje o surto de PED nos Estados Unidos, que já matou aí 7, 8 milhões de animais. Isso gerou uma menor oferta de produto, e os Estados Unidos é um competidor, né, de carne suína no Brasil. Então existe uma menor oferta. E também houve surtos de peste suína africana no leste europeu, que fez com que a Rússia parasse de comprar e viesse buscar mais carne suína no Brasil. E por último, né, o efeito Ucrânia, com a Rússia bloqueando a compra, né, de produtos dos Estados Unidos, Europa, Austrália, aí eles certamente vêm no Brasil. Então a conjuntura é um negócio hoje fora do comum. Custo baixo, mercado muito aquecido. Então a perspectiva é bastante boa. No segundo semestre, historicamente, também a gente tem um período melhor, então a gente tem uma perspectiva aí de mercado firme aí durante um bom tempo ainda. Quer dizer, a perspectiva é positiva tanto para esse ano e para o ano que vem também se projeta dessa forma? Acho que salvo uma catástrofe sanitária, né, salvo uma situação dessa, Deus me livre, mas um surto de febre aftosa, alguma coisa nesse sentido, né, a gente deve permanecer aí, pelo menos entrar em 2016, a perspectiva sim é boa, da gente entrar com o mercado bastante bom. A ABCS está... 2015, aliás. A ABCS está promovendo um workshop aí na próxima semana relacionado à peste suína clássica, né, no Brasil. Qual a situação dessa enfermidade no país? A gente tem que entender que até então a gente tinha a declaração apenas do Ministério da Agricultura. E grande parte do Brasil, ele é declarado livre, é considerado livre pelo Ministério da Agricultura. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, boa parte do Nordeste, grande parte do território brasileiro é considerado livre pelo Ministério da Agricultura. Porém, a exigência do OIE não é tão simples. A gente tem que provar que é livre através de uma série de medidas, de análises sorológicas, de reprodutores, de suídeos selvagens, então de identificação, notificação de suspeitas de doença hemorrágica, de notificações de alta mortalidade em diferentes fases. E na leitura da OIE, se você não faz isso, você não está fazendo o trabalho de vigilância corretamente. Não é só não ter relatos de doença, você tem que ter provas sorológicas que você está trabalhando, que você está procurando. Então, nesse sentido, alguns estados estão bem avançados, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão mais avançados que os demais, né? E a gente, entendendo a necessidade de mobilizar o setor, mobilizar a iniciativa privada, inclusive, e o setor público, nós estamos promovendo esse workshop em São Paulo. A gente quer juntar as defesas sanitárias de todos os estados, sobretudo dos 7 estados exportadores hoje. A gente quer pegar todo mundo junto com o Ministério da Agricultura, iniciativa privada, e travar um plano de ação, selar o compromisso de todo o setor, para que, se não agora, a partir de 2015, a gente consiga fazer com que o número máximo de estados, o maior número de estados, também se qualifiquem, né, que possam ser considerados livres de peste suína pela OIE. A peste suína clássica ainda preocupa a suinocultura brasileira? Não, sem dúvida nenhuma preocupa, porque a partir de agora ela ganhou status como a febre aftosa. Então ela pode ser um limitante para as nossas exportações futuras, né? Como eu disse, hoje grande parte do país não apresenta doença. Nós precisamos simplesmente provar que ela não está através das exigências do Ministério da Agricultura. Existe um IN número 5 de 2009. Agora, óbvio que preocupa, que a gente tem que tomar os nossos devidos cuidados, porque
a partir de agora tendo um surto, as restrições ao país serão muito grandes. Na opinião da BCS, quais os principais desafios em relação a esta enfermidade? Eu acho que, num primeiro momento, o que a gente tem que fazer é essa mobilização público-privada. A gente tem que fazer com que todos os estados alavanquem, essas ações que têm que ser tomadas para que a gente consiga provar para a OIE o que a gente sabe que é a nossa realidade, que é grande parte do país está livre. Esse é o primeiro passo, a mobilização público-privada. Acho que esse é o primeiro desafio. Mais do que a questão de ter ou não a doença, os principais estados produtores e exportadores, a gente sabe que não tem. Agora a gente precisa provar isso, a gente precisa atender às exigências do OIE. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E a principal palavra nessa conjuntura chama-se mobilização. Nós conversamos com o diretor executivo da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, a BCS, Sr. Nilo de Sá. TV Gesuli, na cobertura do 11º Seminário Internacional AgroSéries PIC Genet Porc de Suinocultura.